quis aproveitar, né? Então, 6 anos depois, né, 1996 pulando para 2002, ele publica o segundo livro, que é o Bible Code 2, né, The Countdown, Código da Bíblia 2, a contagem regressiva. Então, assim, dizem, a interpretação é que o segundo livro é mais alarmista. Ele vai falando mais de catástrofe, final dos tempos, né? Cataclismas e por aí vai, né? E ele diz que, pesquisando mais profundamente, ele encontra uma contagem regressiva para eventos catastróficos que iriam acontecer no século XXI. Né? E aí ele começa a listar. Ele fala sobre uma terceira guerra mundial atômica, né, envolvendo o Oriente Médio. Naquela época ele vai citar o Iraque, ele cita até o Bin Laden, esse é o 2, né? Ah, tá. Contagem regressiva. Eu nem sabia que tinha em português, né? Então, bom saber, né? Interessante. Então, ele acha a palavra Bin Laden, né? Acha essa palavra. Então, aí nesse segundo livro, ele começa a falar de extraterrestre. Ele fala que esse código não poderia ter sido criado pelos seres humanos, né? Partindo dessa ideia, teria sido colocado ali por uma inteligência alienígena na Bíblia, né? Que essa mesma inteligência alienígena, segundo ele, você vê que ele já está irritando mais ainda agora a galera das universidades. Ele diz que os mesmos alienígenas colocaram esse código na Bíblia, eles também trouxeram o DNA humano para a Terra. E ele fala que existe um segredo sobre isso num obelisco secreto de aço que não teria sido encontrado ainda, né? Então ele, nessa condição de ateu, né, um ateu assim declarado, né, ele fala, dizem que ele desde jovem, quando ele estudava em escola hebraica, né, judaica, ele já falava que não acreditava em Deus, que isso aí era bobagem e tal. Então é claro que ele não vai atribuir a Deus, já que ele acredita que não existe, então ele atribui aos alienígenas, né? Então ele sugere que uma inteligência muito avançada inseriu esses códigos na Bíblia hebraica e, na verdade, ele foca muito na Torá, que são os 5 livros, né? Como você tinha falado no início, né? 5 livros é o foco principal dele, porque eu acho que senão fica um leque muito grande também, né? Pois é. Você tem que pesquisar o Antigo Testamento inteiro. Então essa inteligência vinda do espaço teria colocado essas mensagens ali através daquelas sequências equidistantes, que tem a mesma distância, né? De uma forma proposital para dar um bizu para os seres humanos. Ó, cuidado que certos eventos vão acontecer em certas épocas para vocês se protegerem, né? Então o código ele só se tornou possível de ser interpretado agora por causa dos computadores, né? Antes era meio impossível você mapear como é que isso poderia acontecer, né? É claro que antes já o cálculo numérico das letras hebraicas na Bíblia já era usado para você interpretar certas coisas, né? Vamos supor, por exemplo, que você tem a palavra Davi, por exemplo. São só 3 letras. Dalet, Vav, Dalet, né? David. São só 3 letras. Pode ser... lembra que eu falei que a letra V pode ser O ou U também? Então, a David você pode ler Dod. Ou pode ler Dud. Dod é tio, né? Tá. E David significa o amado, né? Porque isso é interessante, porque as duas letras... E aí você tem que ir no hebraico arcaico, quando as letras tinham um desenho mais explícito do que ela está representando. Porque ao contrário do nosso alfabeto, que a gente fala A, B, C, D, não tem significado, em hebraico cada letra tem um significado. A palavra Aleph é touro, Beit é casa, Gimel é pé ou camelo, né? Dalet é pé, perdão. E por aí vai. Shin é dente, Ain é olho, é parecido, né? Ain. Então, através dessas letras, né, é interessante a palavra Dalet significa porta, mas o desenho dela é original, o hebraico arcaico, é uma linha com um quadradinho embaixo, que representa o quê? Representa a porta da tenda, porque não era uma porta que tinha roldana e abria para o lado. A porta da tenda era uma viga de madeira com um pano pendurado em cima. Aí, Davi em hebraico. Ali tá com as letras, né? É o Hataf, eu acho, né? E o Segol, se eu não estou enganado. Então, é só isso, DVD. E se você pega essas letras, elas têm um número, se eu não estou enganado, é o número 14. E aí você pega David e Mashiach, por exemplo, Messias, você vai ver que tem a mesma letra.
o mesmo significado numérico. Isso é gemátria, né? Gemátria é você pegar palavras diferentes que têm o mesmo significado numérico e por isso estariam conectadas, né? Então, isso já existia. Seria uma espécie de código da Bíblia. Mas não é negócio de ficar pulando espaço. É você comparar o valor numérico das palavras, já que cada palavra hebraica, cada letra hebraica também é um número, né? A Aleph é 1, né? Beit é 2. É como se A fosse 1, B 2, C 3. Aí daqui a pouco você tem 50, 100, 200, 300, 400, até o 900, né? Aí depois você vai juntando tudo. Sempre foi assim. No grego também é assim. Grego não tinha símbolo para número, né? Eram tudo as letras mesmo. Aí eu sempre fico imaginando, né? Pitágoras fazendo conta usando só a letra. Imagina, tu fazer uma divisão só com letra, irmão. Não tem o noves fora? Sem noves fora. Meu pai até hoje manda essa, cara. Ele faz as continhas, noves fora. Eu falo, pô, não fala isso não, cara. Noves fora aí é maldade, né? Então o cara vem e manda essa que é alienígena. Veio do espaço, né? E aí ele liga isso a uma teoria que o Carl Sagan tinha, que eu acho uma teoria meio somebody love. Ali, ó. Aí tá escrito Jesus, né? Que é Yeshua, né? É a abreviação, né? Porque o nome é Yehoshua, que é Josué. Ah, é? Então o nome de Jesus é Josué, Yehoshua. E aí Yeshua é o apelido. Tipo Daniel e Dani, né? Então, interessante, né? Ali tá com os pinguinhos, né? Voltando ao negócio dessa origem alienígena, lembra do Carl Sagan? Porque o Carl Sagan, ele tinha uma teoria da panspermia. Você lembra dessa? Sim. Então, é aquela ideia, né? Que, poxa, mas... A gente é poeira de estrela. Porque... Cara, se você for olhar, assim, eu não sou evolucionista, né? Já teve altos debates aqui. Foi aquele que virou a noite, né? Eu acho. Foram 11 horas de debate. 11 horas, né? Então, os caras olhando, falando, pô, não tem evidência da teoria da evolução. Aí o Stephen Jay Gould, que era um cientista, criou uma teoria para explicar por que não tem evidência. E a teoria que ele inventa é a teoria do equilíbrio pontuado, né? É tipo assim, a evolução não deixa evidências porque a evolução acontece por saltos. Então não tem fósseis do intermediário entre o homem e o macaco porque do macaco pulou direto para o homem. Não tem no registro fóssil porque não tem mesmo. E aí você fala, pô, mas é estranho, né? Uma macaca já ter um filho homem já formado. Aí ele fala, sim, é estranho, por isso que a gente chama de hopeful monster, o monstro esperançoso, que é um bicho que nunca tinha existido, a gente tem esperança que ele vai vingar, né? e com essa história de que, pô, a gente não tem prova, né, de algumas coisas e que principalmente não temos prova que da matéria inanimada surge a vida, que é a geração espontânea, né? Que Pasteur, né, com balão pescoço de cisne, mostrou que não faz sentido. Que é a sopa primordial. A sopa primordial, é a hipótese da origem da vida. Os raios e tal. Aí forma proteínas, exato, né, exato. e tal, aminoácidos, aí dali forma o DNA, do DNA forma os primeiros seres. Na minha opinião, de muitos cientistas, não faz sentido isso. Tanto que os caras começaram a falar, não, a vida não começou aqui, ela já veio pronta. Num cometa que caiu com algum micróbio. Agora você imagina o cometa caindo, já tinha atmosfera, né? Pegando fogo, o bicho sobreviver, tem que estar lá no miolo do cometa, né? Pois é. E aí de se desenvolver. Então, é uma solução meio cretina, porque você só terceiriza o problema, né? Eu não consegui achar como é que da matéria inanimada... E como começou lá no outro planeta? Mas ou da onde veio? Você só transferiu mais para frente, né? O Carl Sagan acreditava nisso e parece que o Michael Drosnin também acreditava nisso, né? Tô falando acreditava porque ele, infelizmente, já faleceu, né? Então ele associa essa ideia de que o código da Bíblia veio de alienígenas também com essa ideia de que o DNA humano foi deixado aqui por alienígenas também numa espécie de panspermia, né? Os alienígenas teriam induzido o código genético da vida, né? Incluindo o humano ali no planeta, e o código da Bíblia seria uma espécie de manual ou backup complementar ali, contendo ali então não só as previsões, mas também informações sobre a origem da vida. Ele acha que se você leva o código até o extremo, você vai descobrir que foi assim que o homem surge na Terra. Então é interessante, né? Aí ele vai dizer que existe uma chave escondida num obelisco de aço, né? Então nesse segundo livro,
ele vai descrever ali essa busca pessoal, né? Ele virou tipo o Indiana Jones desse obelisco de aço, que parece que nas pesquisas ali no Código da Bíblia ele achou essa informação, né? Para você entender tudo sobre as origens, você tem que achar o obelisco de aço. Ô, louco. Aí ele virou um Indiana Jones caçando essa parada aí. Obelisco de aço. O obelisco de aço ou uma arca de aço, dependendo ali, né? Da tradução. E ele fala que está numa região ali específica do Oriente Médio, que ele dá a entender que é no Mar Morto ali ou na Jordânia. Né? Esse obelisco seria um objeto deixado pelos mesmos extraterrestres. Ou seja, acho que ele está assistindo muito 2001, uma Odisseia no Espaço, não, Vilela? Com certeza. Lembra do obelisco no início? O obelisco não, o monolito. Monolito ou monólito? Já ouvi as duas pronúncias, né? Eu sempre falei monolito, mas também tem gente que fala monólito. E esse monolito tinha... No Chaves. No Chapolin. Mas tinha na Lua também, né? Eles encontram na Lua essa... Encontram na Lua. Que seria assim uma marca da presença alienígena, né? Pelo que eu entendi, o monolito no 2001 é o que faz esse salto da humanidade do macaco para começar a usar instrumentos. Né? Ele começa a usar o osso como martelo. Como martelo e para matar o então, outro cara. A ideia outro macaco. É exatamente essa, a ideia de que alienígenas conduziram a evolução. Pode ser. Eles deram uns petelecos, né? Vai por aqui, meu querido. Aí, né? É claro que isso tem a ver com aquela teoria dos antigos astronautas, né? Eram os deuses astronautas, né? Erich von Däniken. Como é que é? Carruagens... Chariots of the Gods, né? Carruagem dos deuses. Então, a teoria do Zachariah Sitchin, né? Do Sumérios. O Michael Drosnin está indo bem nessa linha, né? No segundo livro. Então ele diz que esse obelisco perdido conteria a chave para decifrar totalmente o código. Não seriam coisas pinçadas. Você ia olhar e falar, caraca, agora eu sei tudo, né? Então, assim, camadas mais profundas dessa interpretação. E ele tentou usar de todas as formas o código da Bíblia para achar melhor a localização, mas não teria conseguido, né, achar, né? Ele fala que fez várias viagens e tal, fez até contato com governos, fez até escavações, mas nunca conseguiu encontrar esse obelisco de aço, né? E ele fala que por isso o código permanece selado. Né? Isso me lembra um pouco um livro que eu sempre cito, que é o The Cryptos Conundrum, né? Que é do Chase Brandon, que é o livro em que ele cita uma escultura real. Em frente ao prédio da CIA, lá na Virgínia, em Langley, tem uma escultura que tem várias mensagens codificadas e a última ninguém conseguiu codificar até hoje. Decodificar. Então esse livro é um livro de ficção em que o autor, que era um agente da CIA há mais de 30 anos, ele diz que ele conseguiu identificar. E o que ele conseguiu identificar é que tá vindo uma grande catástrofe sobre o planeta Terra e a humanidade tem que se preparar. Então é interessante pra caramba. Esse é um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, porque é um cara profundo da CIA que tá contando uma história verdadeira através da ficção. E é legal, eu sempre explico, né? Pena que eu não tô com o livro aqui na mão. Mas se você abrir a primeira página, tem um selo da CIA, falando o Comitê de Revisor de Obras Bibliográficas da CIA analisou essa obra e concluiu que a obra não revela nenhum segredo de segurança nacional. Você fala, caraca, eu nunca li um livro que a CIA teve que aprovar, né? Aí na segunda página, ele bota uma frase assim, ó: às vezes a verdade é tão dura que só pode ser contada por meio da ficção.